Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre estágios. Muita gente tem dúvidas sobre estágios, né? Qual que é a diferença de estágio, de pontos, de segmentação? É muito simples, vamos lá. Em estágios, deixa eu clicar aqui. Hoje ele está vazio, como eu sempre falo, a gente usa ambiente teste, né? Então vamos lá. Eu vou criar alguns estágios. O estágio nada mais é do que o funil de vendas, né? O funil de marketing, por exemplo, que um lead ele não pode estar em mais de um estágio ao mesmo tempo, né? Então qual que é a diferença de segmento, por exemplo? O segmento, um lead, ele pode estar em diversos segmentos, né? Então, por exemplo, eu posso estar numa lista de segmentação do meu cargo. Então, por exemplo, eu posso estar na lista ali de sócios proprietários de empresa, por exemplo, essa é uma segmentação. Eu estou em outra segmentação que é de pessoas de mais de 30 anos, enfim, você pode segmentar de diversas formas e um lead, ele pode estar em vários segmentos, né? Porque você pode fazer campanhas por segmentação e tudo mais. O estágio não, o estágio ele não pode estar em mais de um estágio, né? Porque é como eu falei no início, ele é um funil. Então, ou ele está, eu vou dar um exemplo de funil aqui na criação de estágio, mas isso também depende muito de estratégia de cada empresa e tudo mais. Mas, por exemplo, eu vou criar aqui uns estágios. Então, no caso de um funil simples e padrão, tá? Então, temos aqui o topo de funil. Eu vou criar o estágio topo de funil e, novamente, vou dizer, descrição é muito importante, porque hoje você pode estar construindo o seu Mautic com poucas pessoas na equipe ou até sozinho. Pensa que daqui a algum tempo vai ter muito mais pessoas. Hoje você trabalha em 2 pessoas, por exemplo, daqui a 1, 2 anos vai ter 10, 15, 200 pessoas trabalhando dentro do Mautic. Então é muito importante que a descrição de tudo que você criar dentro do Mautic, ele pede descrição, né? Ele pede nome e descrição. Então é sempre importante você ter descrição. Por quê? Porque uma pessoa que virá depois, daqui a um ano desse estágio criado, ela precisa entrar numa Mautic aqui e olhar e vai identificar o que é esse topo de funil, né? Então, vou dar um exemplo aqui, leads que ainda estão em momento de aprendizado, por exemplo, né? Você pode colocar essa descrição ou criar outras descrições. Você pode usar aqui também negrito, enfim, você pode dar uma melhorada no texto aqui, enfim. Mas é sempre importante que você tenha uma descrição para que todo mundo que entre dentro desse estágio identifique o que é esse estágio, né? Estou falando do que quando eu olhar esse estágio? E na hora que eu voltar ali para a tela anterior, você vai ver como que aparece essa descrição. O peso, então assim, é o que eu sempre falo, né? O funil de vendas, ele tem peso, né? Então assim, a pessoa que passou de um funil, ele passou do topo do funil para o meio de funil, a gente tem que pesar um pouco mais esse meio de funil, por quê? Para que ele não volte, para que esse novo estágio seja um pouco mais pesado que o outro, para que ele não volte para o estágio anterior, a não ser que você crie alguma automação para isso, né? Mas teoricamente você vai aumentando o peso do estágio para que ele vá avançando e não volte para o estágio anterior, tá? Então se você fez nesse exemplo que eu estou dizendo de topo, meio e fundo de funil, se o lead já passou pelo topo, que é onde eu mostro alguns materiais introdutórios, eu ensino ele um pouco sobre, por exemplo, inbound marketing, esse tipo de coisa, a partir do momento que ele foi para o meio por algum gatilho ou por algum motivo, ele passou de estágio, ele não vai voltar para o estágio de aprendizado, ele já passou desse estágio, então ele vai, por sei lá qual for o comportamento que ele tem ali no estágio do meio de funil, por exemplo, que ele não volte para o estágio de topo, tá? Então o peso é importante. Então, por exemplo, topo de funil eu vou deixar peso 0, o primeiro estágio lá que eu vou criar. Categoria, também sempre falo, acho que praticamente todos os vídeos eu falo sobre categoria, que é muito importante que você crie uma categoria. Então, para estágios, eu vou criar a categoria de, deixa eu pensar aqui, sei lá, funil de marketing. Esse estágio faz parte da minha categoria de funil de marketing dentro dos estágios. Descrição, mais uma vez, então é diferente dessa descrição de fora que eu estou falando desse estágio, essa aqui eu vou criar uma descrição para a categoria. Então também você pode, assim, quanto mais categorizar, categoria, quanto mais você e seu time categorizar, é mais fácil de você ter controle depois e conseguir analisar os dados, tá? Eu sempre indico também que para que comece o seu Mautic já categorizando tudo, não é legal que você categorize demais.
Então, assim, tudo tem meio termo, né? Então, assim, se você está começando agora o seu Mautic, crie algumas categorias, padrões para vocês trabalharem, para vocês conseguirem já identificar o que vocês estão na hora das avaliações, na hora de você emitir um relatório, alguma coisa nesse sentido, você consiga fazer isso por categoria. Não abra muito nesse início, principalmente quando for começo. Por quê? Para também não virar bagunça, para também você depois não conseguir tirar um relatório, extrair um relatório que seja visivelmente claro, sabe? Então é importante que as categorias entrem na sua estratégia também. Tá? Que você pense nas categorias como uma coisa importante e não somente como, coloca qualquer categoria aí. Não, é importante que você categorize certo para que depois você possa extrair melhor os dados da ferramenta, tá? Então tem categoria relativa ao funil de marketing. Coloquei uma descrição meio genérica, mas é o que eu digo, cada empresa tem uma estratégia e é importante que vocês pensem muito nisso. Pseudônimo é aquele slug, né, que ele cria automático a partir do título. Eu quero criar também uma cor aqui, então para a categoria de estágio, o fundo de funil, eu vou colocar verdinho, beleza? Publicado sim, vou deixar publicado já. Tem outro detalhe que tem aquela publicação também, né? Como tem em alguns outros itens aí, como e-mail, como segmento. A maioria também tem publicado, então você pode deixar esse estágio ativo só de hoje a daqui a um mês, por exemplo, ou não. Ou você pode deixar não, esse estágio aqui vai ser pro resto da vida, é o que a gente vai trabalhar como funil de marketing, então eu vou deixar em branco aqui porque eu não tenho prazo para ele, tá? Você pode aplicar primeiro ou já salvar e fechar de uma vez. Então eu gosto sempre de aplicar primeiro e depois salvar e fechar, isso mais por segurança, para não ter que repetir se der algum problema. Beleza, então criei o topo de funil, vou criar um meio de funil, também uma descrição. Opa, é sempre muito importante, eu vou sempre deixar muito claro isso. E aqui eu vou colocar peso 10. Então, diferente do topo de funil, esse tem peso 10. Também vou categorizar, ele também faz parte do meu funil de marketing, está publicado e não tem o prazo. Ó, salvar e fechar ele também funciona, tá vendo? É mais por garantia mesmo e também formas de trabalhar. E fundo de funil. Descrição é sempre muito importante. O peso desse vai ser de 20, por exemplo. Então tá lá. Deixa eu só finalizar aqui. Então, categoria funil de marketing, publicado sim, sem prazo, aplicar, salvar e fechar. Então pronto, criei aqui, por exemplo, um funil de marketing. Simples, só de demonstrativo, mas você pode criar um funil muito maior, né? Você vem no mercado aí, você enxerga empresas que têm funis grandes, né? Jornadas de compra muito grandes. Então tudo isso, até falei uma palavra interessante agora que tem tudo a ver com isso, que o estágio nada mais é do que a jornada de compra do seu cliente. É o funil. Então, desde o início, desde a primeira conexão até o final, o que ele percorre dentro dessa sua estratégia de marketing para que você entregue ele para o time de vendas, por exemplo. Quais são os caminhos que ele vai percorrer, quais são os estágios que ele vai passar para que você chegue e entregue ele para o time comercial, por exemplo. Né? Então, diferentemente dos segmentos, os estágios, um lead não pode estar em mais de um estágio. Tá? Nós vamos falar muito de estágios também em campanhas, porque é ali onde você altera os estágios dele. Então, por exemplo, se o lead, eu fui lá, criei toda uma campanha automática, né, com diversos e-mails. Eu vou fazer o lead passar por um fluxo de e-mails durante um período. Ótimo. Se ele ler os meus primeiros 5 e-mails, ou se ele somar tantos pontos nesses primeiros 5 e-mails, eu vou mudar ele de estágio. Por quê? Porque na minha visão, se ele leu aqueles conteúdos, ele já está um pouco mais avançado, eu já ensinei ele de alguma forma. Então, o que ele precisava aprender aqui no fundo de funil. Então, eu passo ele para o meio de funil, que é onde eu vou trabalhar outros tipos de conteúdo com ele, é um pouco mais avançado, a gente já entra em outros detalhes de conteúdo e tudo mais. Então, a partir daqui, é que você vai separar todos os estágios. Tá? Na verdade, vou repetir, ele não é nada mais do que a jornada de compra ou o funil de marketing do seu lead. Tá? Aqui você vai colocar todos os estágios que um lead passa, desde a hora que ele entra aqui no seu Mautic até a hora que ele vai
que ele vai não, na verdade ele não precisa sair. Na verdade aqui você pode até criar, por exemplo, ó, que interessante. Você pode criar um estágio de cliente, né? Pô, esse aqui é peso 50, por exemplo, né? Categoria cliente. Descrição é sempre muito importante. Pseudônimo ele cria automático, se você não tiver nenhuma regra aí dentro da sua empresa, você pode deixar em branco que ele vai preencher. E a cor de cliente é azulzinha, um azul mais perto do roxo aqui, um roxinho. Legal? Publicado sim. Beleza, olha que bacana, ó, também está publicado, não tem prazo. Olha isso aqui, que bacana. Eu tenho todo o meu funil aqui. Então eu tenho o topo, o meio e o fundo de funil. E tenho, ó, a gente pode separar por ID para ficar mais fácil de visualizar o funil, ó. Opa. Então eu tenho o topo, o meio, o fundo de funil e cliente. Então depois que o cara sair do meu fundo de funil é porque ele virou cliente, né? Ou você vai descartar o lead, enfim, tem diversas estratégias, mas você pode também ter a categoria cliente. Você pode ter um estágio de estágio por cliente também. Então esse é um cliente inicial, eu tenho esse cliente já mais antigo, esse cliente que me consome mais, esse cliente, enfim, estágio é aquilo, um lead não pode estar em mais de um estágio, né? Ele sempre vai estar em um estágio dentro da sua jornada de compra ou após a compra. Como cliente, ele também pode passar por estágios, então assim, o estágio ele só está aqui para te ajudar. Aqui mesmo você não consegue ver muita coisa, né? Porque ele não tem muito o que você vê aqui. Por quê? Porque aqui você só cria os estágios. Você vai avaliar isso mesmo em relatórios, depois você vai avaliar isso para segmentação, você vai criar campanhas. Então, assim, isso serve para você identificar os estágios que o lead está, para depois você criar todas as suas estratégias aqui com os recursos que o Mautic oferece. Tá? Ficou claro para vocês? Lembrando que eu e todo o time da Fulltick está sempre à disposição para ajudar, transportar suas ideias de marketing para dentro da ferramenta. Então conte sempre com a gente, beleza? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.